Hoje eu venho abrir um tema que é bastante recorrente. Muitas pessoas me perguntam o que são os conflitos biológicos. Então, ele não tem a ver com aquelas contrariedades corriqueiras do dia a dia. Um conflito biológico ele é marcado por características de grande ruptura, onde ele desafia a pessoa a enfrentar uma grande mudança na vida dela. Então pode ser uma perda, pode ser uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, ou até mesmo quando a gente está falando de uma criança, o simples fato dela tirar a chupeta ou ela voltar a dormir na cama dela, essas coisas marcam naturalmente um período de grande estresse, que é um grande desafio. E não depende do tempo de duração, porque esse conflito ele pode ter acontecido como um choque, uma coisa pontual e com curta duração, e ele também pode ser aquele conflito que você fica remoendo, às vezes meses, anos, a vida inteira. Vamos considerar que você viveu um conflito e você conseguiu solucionar ele, você conseguiu encerrar ele. Então, normalmente o conflito tem duas fases. Uma fase fria, que a gente chama de fria, porque é a fase onde literalmente você está vivendo um estresse, está vivendo uma ameaça, então os seus sentidos eles ficam todos em alerta, não é? Você pode ter alterações no sono, você pode ter alterações no seu apetite, emagrecer ou engordar. Por quê? Porque você está vivendo um conflito, ele está aberto, você fica suando nas mãos, o seu olhar, a sua pupila fica dilatada, então você está em alerta, você está tenso por causa de um problema. E a segunda fase é a fase da recuperação. É quando você já solucionou o conflito, portanto, o sangue, ele volta a circular no seu corpo normalmente, o seu sono vai se regularizando, o seu apetite vai voltando ao normal, você tem uma leve sensação de bem-estar, mas é nessa fase também que podem aparecer as alergias, que pode aparecer as inflamações. Por quê? Porque o órgão que viveu aquele choque, ele agora está se recuperando. Então essa fase de inchaço, às vezes de dor, é justamente porque ele está em recuperação. Outra característica bem importante dessa segunda fase de recuperação é aquele ligeiro cansaço, que você pensa em dormir. A gente chama isso de biologizar, porque justamente quando o seu corpo ele está atualizando um processo, ele está liberando a tensão desde as partes menores do seu corpo, no seu sistema nervoso, e isso pode levar um tempo. Ou seja, pode ser que você está passando por uma fase um pouco mais cansado, precisando dormir mais, porque você está numa fase de recuperação de um conflito. Então, como a gente está vendo, nem sempre um conflito biológico ele apresenta características de violência, de guerra, de luta, não é? Mas ele tem essas características que pode ter acontecido com você num determinado momento da sua vida e seguramente vai acontecer dependendo das experiências que você tiver. Então, vamos supor que você tenha um sintoma como, por exemplo, uma infecção urinária. Então, é um tipo de problema que não vai colocar você numa questão absurda, emergencial. Você está até acostumado com ela. Você tem lá 2 a 3 vezes por ano a infecção urinária. Você costuma visitar o médico, toma o medicamento e acaba. Quer dizer, o corpo ele está tentando te mostrar que você tem um conflito aberto. Então, toda vez que o conflito emocional, o conflito biológico, ele está colocando você em xeque em alguma coisa, você vai ter esse problema recorrente. Enquanto você olhar para o sintoma como algo que você tem que combater, você não vai conseguir de fato olhar para a origem dele. Então, os conflitos biológicos, eles nos sugerem, não é, que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado do que está acontecendo na nossa vida, que a gente olhe para a nossa vida, não é? Quantos de nós, inclusive, não entendeu um conflito biológico, um problema físico, como parte da sua própria personalidade?
Digo, por exemplo, se a pessoa ela tá sempre acostumada a ter crises de enxaqueca, ela já começa naturalmente evitar ir nos lugares e a dizer, poxa, você sabe, eu não vou porque eu tenho enxaqueca sempre, né? Eu não posso realmente ir, porque sempre me dá isso. Quer dizer, ela já incluiu o problema como parte da sua própria personalidade, sendo que isso não é verdade. Então, estudar os conflitos biológicos vão mostrar para nós que o que está acontecendo na nossa vida de fato está nos colocando numa situação onde nós temos que nos posicionar. E reconhecer que nós não sabemos nos posicionar, olhar para isso com esse acolhimento é essencial para a gente encerrar um conflito. Nos próximos vídeos eu vou te contar os 4 conflitos biológicos que marcam cada etapa da vida sobre a Terra. Vai ficar mais claro para você perceber da onde está vindo as informações que você sente e não sabe lidar com elas. E você vai entender cada vez mais como um conflito biológico é, na verdade, o desafio à nossa evolução. Então, se você gosta desse conteúdo, compartilha com quem você ama, comente, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você receba esses conteúdos mais rápido. Até lá!